Salmos de número 42. Glória a Deus. Salmos 42. Esse salmo faz parte do livro 2, ou seja, da segunda sessão. Sabemos que os salmos se dividem em 5 sessões. Salmo 1 ao 41 a primeira sessão, 42 ao 72 a segunda, do 73 ao 89 a terceira, do 90 ao 106 a quarta sessão e do 107 ao 50 a quinta sessão, ou 5 rolos. Aqui os filhos de Coré, ou Corá, talvez está na sua Bíblia, apresentam um salmo didático, de ensino, e como esse salmo nos ensina a descansarmos em Deus, em tempos tão difíceis. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Um salmo didático mesmo, irmãos. Esse salmo aqui nos ensina a lidarmos com as crises, as dificuldades, as lutas da vida. Sabemos que é um salmo dos filhos de Coré, sabemos que quem escreveu era um levita principalmente envolvido com a adoração, porque ele diz que ele ia à frente da procissão, da multidão em festa, então ele tocava possivelmente algum instrumento, ou cantava, fazia parte do coro, e ele se encontra numa região muito distante de onde gostaria. Ele está lá na fronteira com o Líbano. Se você olhar o mapa de Israel, ele está lá onde está o Monte Hermon, lá no sopé do monte, já lá na divisa do Líbano. A adoração acontecia no extremo sul, em Jerusalém. Então ele está exilado, ele está distante, e ele se lamenta por isso, ele chora, ele clama. Ele diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, por ti, Senhor, suspiro eu. Oh, meus irmãos, quem dera os crentes de hoje suspirassem pela presença de Deus. Não haveria cadeiras vazias nessa igreja, não haveria cadeiras vazias, bancos vazios em igreja alguma. As pessoas estariam como a corça. Imagina só, né? Um animal sedento, né? A corça é um cervo. Ele coloca o seu nariz mais alto e começa
né, a suspirar, a cheirar, né, tentando ali capturar algum odor, né, ou alguma fragrância, apesar que sabemos que a água não tem cheiro, mas nós sabemos que aonde a água é abundante, a mata que está ao redor ali, ela exala um cheiro mais forte, é assim que ele consegue achar as correntes de água. Então ele suspira, ele anela, ele tenta encontrar alguma porção de água. Nós vivemos em tempos, irmãos, de muita sede espiritual. Não porque falta água, não, mas porque falta pessoas desejosas de beber desta água. As pessoas estão vivendo um processo chamado de esfriamento espiritual. Lá no sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, há 2000 anos atrás, ele já dizia isso, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E quando Jesus disse isso, ele não disse para o mundo todo, mas ele disse para os seus. O amor da igreja está esfriando, está se esfriando a tal ponto, que a questão não é apenas de amor de irmão para com irmão, mas o próprio amor do servo ao seu Deus, do homem para com o seu Deus, está arrefecendo, está esfriando. Esse salmo fala de um povo, irmãos, de uma pessoa e de um povo, de alguém que desejava estar no templo do Senhor. Nessa época que a crença era muito forte, de que a presença de Deus, ela era mais evidente, ela era mais sentida no templo, porque era o lugar onde as pessoas se reuniam, e eu compactuo com essa ideia mesmo nos dias de hoje. É claro que nós sabemos que nós não somos igreja só quando estamos aqui, nós somos igreja no nosso quarto, nós somos igreja no nosso trabalho, nós somos igreja no mercado, enfim, nós somos o templo, o santuário de Deus. Mas é claro que quando nós nos reunimos como igreja, há um evidenciamento, há uma presença muito mais intensa em nós, com relação a Deus. Então esse era o pensamento. Imagina só, alguém que está exilado, está longe, lá não há o barulho dos saltérios, o aduf, não há a harpa tocando, a cítara não está sendo dedilhada, não tem coro, não tem regente de coral, não tem adoração. E ele então estava aqui manifestando a sua sede da presença de Deus. Em determinados momentos da vida, irmãos, como o salmista aqui, e olha que interessante, hein? O sentimento de abatimento do salmista não é porque lhe faltava dinheiro na conta corrente, não é porque lhe faltava saúde, não é porque a casa dele não era uma casa ampla, bonita, arejada, climatizada, não. A dor dele era não poder adorar a Deus com a multidão, com os seus irmãos. Olha só. E nós vivemos tempos de tantas facilidades, e mesmo assim as pessoas, infelizmente, estão perdendo o senso da adoração a Deus, não é verdade? O tema desse salmo é a alma que suspira por Deus, e o tema dessa mensagem é alma cansada, espera em Deus. Alma cansada, espera em Deus. Nós vivemos num tempo de gente cansada, irmãos. Nós olhamos para o rosto das pessoas e a gente vê cansaço, mas não é cansaço, entenda o que eu vou dizer. Temos aqui o Rodrigo, vou pegar ele como exemplo. Rodrigo, você me dá licença, meu filho? Rodrigo trabalha com construção, né? É um serviço que cansa, como o Sérgio, outros aqui, né? Que cansa fisicamente. Mas o cansaço, irmãos, o tempo de cansaço que a gente está vivendo, não é esse cansaço do trabalho, seja ele braçal, seja ele mental, não é esse cansaço.
As pessoas estão cansadas interiormente. Elas estão com a alma cansada. E talvez esse seja o pior dos cansaços. Porque eu acredito que por mais que alguém trabalhe num dia de sol, né, esforço físico muito grande, mas se o interior está bem, você chega em casa, você toma uma ducha, você olha para a cara do seu filho, você olha para o rosto da sua esposa, né, você abraça eles, você, né, janta, você tem tudo aquilo ali é renovado. Mas o cansaço que está matando as pessoas é o cansaço da alma. E uma alma cansada e uma alma perturbada, irmãos, gera desesperança, gera falta de alento. O cansaço físico a gente recupera, mas o cansaço da alma, ele vai minando, ele vai matando. E nós estamos vivendo em um tempo de almas cansadas. Almas que estão entregando os pontos, que não tem força mais para seguir na jornada, na caminhada. E esse salmista aqui expressa o seu cansaço. A alma dele estava cansada, ele estava passando por momentos difíceis, a luta dele era grande, exilado, distante da casa de Deus, ele que era um levita, alguém que vivia para a glória e para o serviço de Deus. Mas não era só isso, ele enfrentava uma grande oposição, uma grande opressão, de pessoas que apontavam o dedo para ele, e diziam para ele: ué, mas você não é levita, mas você não é servo desse Deus, você não confia nesse Deus, onde está o teu Deus? Que te abandonou à própria sorte? E a primeira coisa que eu identifico aqui nesse salmo, queridos, dentre muitas, é que o desejo por Deus e por sua presença, ele dá sentido à nossa vida. Eu tenho visto muita gente que não tem sentido na vida. Isso me preocupa muito. São corpos, mentes, seres que dormem, acordam, se arrumam, vão para o trabalho, vão para a faculdade, vão para a escola, ou não fazem nada, e tem gente que não faz nenhuma dessas coisas, enfim. Pessoas que não têm sentido na sua vida. Vivem como folhas secas levadas pelo vento. Você já reparou? Esses dias de muito vento, o vento dá de um lado, leva aquela folharada para lá, dá de outro, devolve as folhas para cá. É assim, tem gente assim, sem sentido. Se você perguntar para ela qual que é o sentido da sua existência, não sei. Meu pai e minha mãe me fizeram, como diz, nasci, estou aqui, né? Tirar minha vida não vou, então estou seguindo, estou sendo levado para lá e para cá, enfim, tem dias bons, dias ruins, mas estou vivendo. Eu percebo aqui, irmãos, lendo esse salmo, que o desejo de Deus, ou melhor, o desejo por Deus e pela sua presença é o que dá sentido à nossa vida. Perceba que o desespero do salmista aqui é a distância de Deus. Assim como a corça, que vivia no semideserto de Israel, vagando em busca, irmãos, de águas correntes, nós também temos sede de Deus e da sua presença. Perceba que as pessoas, mesmo não sabendo, mesmo na sua ignorância espiritual, elas vão de um lado para outro, elas suspiram por alguma coisa que lhes dê sentido, e como elas não sabem o que é, elas pensam assim: bom, eu vou fazer então das conquistas materiais o meu sentido de existência. Então eu vou estudar, ou eu vou trabalhar, eu vou investir todo o meu esforço em construir um patrimônio. E muitas delas constroem alguma coisa. Mas aí, quando elas olham para aquilo que construíram financeiramente, elas descobrem que a sua alma continua cansada.
que a desesperança ainda é uma realidade, e de que nelas não há paz ainda. E outros partem para outros tipos de busca por um sentido. Tem pessoas que pendem para o hedonismo. O hedonismo é a busca pela satisfação via o prazer, seja ele em qualquer esfera da vida. Então aquela pessoa faz da busca pelo prazer o seu sentido de vida. Então eu vou existir, vou viver para sentir prazer. E aí entra numa vida, né, de sexualidade descontrolada, ou enfim, os caminhos são muitos, vai tentar buscar prazer, né? Talvez o esporte, talvez a cultura, talvez isso ou aquilo. Então, tudo aquilo que me dê prazer imediato, tudo aquilo que dê um alívio para a minha alma cansada, eu vou buscar. Mas, assim como um drogado, irmãos, não consegue ou nunca conseguiu achar um tubinho com pó suficiente para ele aspirar e deixar ele com paz para o resto da vida, ou uma droga que anestesia para sempre, a pessoa não encontra. Porque a vida vivida pelo prazer, ela é vazia. E o próprio Salomão vai dizer isso, porque ele viveu isso. E ele descobriu que era vaidade, que não preenche, por aí vai. Então o desejo por Deus e pela sua presença é o que dá sentido para a nossa vida. Olha o verso 1 e 2 novamente do Salmo 42. Olha que coisa linda. Assim como a corça, o cervo, suspira por águas correntes, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Aqui está um homem que havia descoberto que a vida só tem sentido se for para ser vivida na presença de Deus. Porque se você descobre isso, e se você passa a viver essa realidade, todas as outras coisas ganham sentido. Viver em família ganha sentido, quando Deus é o maior sentido da sua vida. Trabalhar ganha um sentido, quando Deus é o maior sentido da sua vida. Ter amigos ganha um sentido, quando Deus se torna o maior sentido da sua vida. Viver faz sentido, quando Deus é o sentido maior da sua vida. É isso. O salmista havia descoberto isso, e por isso ele estava sofrendo, porque ele estava sendo cerceado daquela presença maravilhosa de Deus, e de estar junto com o povo, sofrendo por isso. Outra coisa que nós aprendemos aqui nesse salmo, que ter algo para se lembrar em dias de angústia e desespero, ameniza a dor e fortalece a espera. Meus queridos, ter algo para se agarrar nos dias de dificuldade, de angústia, é extremamente importante. Esse homem estava sofrendo pela distância do serviço a Deus, da presença de Deus. As suas lágrimas eram muitas. Ele disse que, no verso 3, que as lágrimas dele se tornaram o seu alimento. E você vai se identificar com isso, porque se você, como eu, já chorou bastante, já teve momentos assim, daquele choro que você não consegue segurar, à medida em que as lágrimas vão escorrendo pelo rosto, o que acontece? Elas vão entrando dentro da nossa boca, elas vão descendo pela nossa garganta, sendo externamente como interiormente também. A ligação que nós temos nasal desce, a gente sente o gosto da lágrima. E ele está dizendo aqui que a lágrima era o alimento dele, porque tudo o que ele fazia era chorar diante de Deus. Mas, por incrível que pareça, mesmo passando por esses tempos difíceis, o salmista, ele nos diz algo interessante, que ter algo para lembrar no dia da angústia, no desespero, além de amenizar a dor, fortalece a nossa espera. Mas é interessante, irmãos, que alguém só pode se lembrar de algo que aprendeu, e alguém só pode se lembrar de algo que viveu.
Quem aqui tem álbum de fotos ainda? Em pleno século XXI, você tem um álbum de fotos? Quem tem? Seja ele do casamento, de família, né? Daqui a 20 anos, se eu estiver vivo, irmãos, e fizer essa pergunta, talvez um ou dois só vão levantar a mão. As pessoas não têm mais o hábito de ter fotos, né, ali físicas. Quando você pega o seu álbum de fotos, do seu casamento, ou daquela festa de família, daquele Natal, né, lá de 2000, 90 e pouco, 2010, quando você olha para aquelas fotos, o que acontece? Automaticamente, o que vem à sua memória? Lembranças. Nossa, olha a tia Cotinha, já descansa no Senhor, linguaruda, meu Deus. Faz uma falta, fazer uns rolos na família, até divertido. Lembranças. Mas por que você se lembra? Porque você estava lá. Porque você estava lá. O salmista, ele começa, irmãos, a se lembrar. Olha o verso 3, 4 e 5. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus onde está? Por que ele chorava? Porque além da distância, haviam pessoas duvidando do seu Deus, colocando em xeque o Deus da sua salvação. O verso 4: lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Olha que coisa linda, olha que coisa. Compare o verso 3 com o verso 4. Olha como há uma diferença, né? Como há uma alternância. O verso 3, ele é doloroso, ele fala de lágrimas, ele fala de momentos difíceis em que a fé é colocada em xeque, mas no verso 4 começa a brotar o quê? Esperança, porque ele se lembra, ele traz à memória aquilo que lhe dá esperança, como diz Jeremias em suas Lamentações, capítulo 3, a partir ali do verso 21 adiante. Não lembro se é o 23 ou o 24, enfim, está por ali, procura. Irmãos, que coisa linda. Eu lembro, Senhor, eu lembro quando eu estava com a multidão do povo, e eu os guiava, eu ia tocando ali o meu instrumento, ou cantando, nós rumávamos à casa do Senhor, ao templo do Senhor, e nós gritávamos de alegria, com louvor, a multidão toda em festa. Que coisa bonita. Vai falar que não tem cultos que marcam a nossa vida. Todo culto é maravilhoso, mas há cultos marcantes, que a gente lembra daquele derramar, daquele mover, né, onde o coração do povo se abriu. Que coisa especial, irmãos. Aí o verso 5: por que você está abatido, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Olha como é importante, irmãos, ter coisas boas para se lembrar em tempos difíceis. Eu acredito que Deus chama, irmãos, pastores, pregadores, seja ele em qual país for, em qual língua for para ser pregado, em qual canto da terra. Ele chama, irmãos, alguém para pregar a verdade. E nós precisamos ensinar a verdade. E faz parte da verdade dizer para as pessoas aquilo que Jesus ensinou, que no mundo nós passaríamos por aflições. Mas não parou por aí. Ele disse assim: porém tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, essa vida, ela tem as suas aflições,
existem momentos de profundo abatimento. E esses momentos chegam para nós. Talvez na nossa juventude, talvez na nossa meia-idade, talvez chegarão na nossa velhice, mas fatalmente eles chegarão. E qual será a ferramenta que o Senhor vai usar para que nós venhamos a retomar a esperança de que um dia o louvaremos de novo, de que um dia o adoraremos com alegria? As lembranças dos dias em que na presença dele o adoramos. Foi isso que sustentou o escritor desse salmo. Quando a fé dele era colocada em xeque, quando a esperança dele parecia se esvair, se acabar, ele se lembrava. O que ele trazia à tona? Os dias em que ele ia à frente, levando o povo, conduzindo o povo em adoração. E ele diz: Senhor, no verso 5, por que você se abate, ó minha alma? É um diálogo da alma. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo esquisito. As pessoas não conversam mais entre si, não conversam nem consigo. Tempos estranhos. As pessoas não têm diálogo mais. Eu aprendi que quando eu tenho um problema com a Gi, se eu tive um problema com ela, né, algo que eu falei chegou a ela atravessado, ou algo que ela falou sobre mim chegou atravessado, e eu aprendi que existe uma ferramenta chamada diálogo, e que a gente pode conversar e aparar as arestas. E eu aprendi nas escrituras que existe uma palavrinha chamada perdão. Mas as pessoas não conversam mais. Perdeu. Nem as famílias conversam mais. Quando eu vou na casa da minha família, em especial na casa, meu Deus, não posso falar, vai que está assistindo, Senhor. Enfim, vocês entenderam. Eu penso assim: Senhor, eu andei 80 quilômetros, eu vim aqui para conversar, eu vim aqui para recordar a infância, para recordar a vida, para rir, para chorar, para qualquer coisa, mas eu quero... Não tem diálogo mais, as pessoas não conversam, não tem. As pessoas não falam mais nem com elas. Olha só, o diálogo da alma. Por que você está abatida, minha alma? Por que você se perturba aí dentro de mim? Calma, espera em Deus, você ainda o louvará. Calma, a esperança. Você ainda triunfará em glória na presença de Deus. Senhor, eu tenho medo, meu Deus, do que vai ser? Tenho medo, eu não sei. Eu confesso, irmãos, eu tenho medo do que vai ser a igreja daqui 20 anos. Estou clamando a Deus por socorro, porque assim nós estamos num movimento de afastamento de Deus muito grande. Aqui eu vejo um homem exilado, um homem oprimido pelos seus adversários, um homem que tinha tudo para abrir mão, mas ele faz questão de alimentar a sua alma em esperança. E nós vivemos um tempo, irmãos, onde nunca existiu tanta igreja, nunca se falou tanto de Jesus, nunca se pregou tanto o evangelho, e nunca se viu tanta gente vazia, desesperançosa e doente da alma. Meu Jesus, tem misericórdia de nós. Note que o salmista usa a ferramenta da recordação. Ele recorda os momentos de júbilo, os atos salvíficos de Deus. E isso lhe dá uma injeção de ânimo, irmãos. Por isso, meus irmãos, você e eu precisamos cultivar momentos na presença de Deus. Como é que eu vou me lembrar do que eu não vivi? A pandemia, olha que interessante, já faz 5 anos. 5 anos do início dela. Parece que até a hora que a gente até esquece o que aconteceu, né? Mas aquela pandemia do coronavírus foi só um pequeno lembrete
do que pode acontecer conosco nesse mundo. E as pessoas não aprenderam nada. E quando eu falo que as pessoas não aprenderam nada, estou falando que os crentes não aprenderam nada. Não aprenderam nada. Era para a gente ter saído daquele momento muito melhor. E infelizmente, muitos até a fé perderam, num pequeno arroxo daquele. Por último, ainda que dentro de você haja muitas perguntas sem aparente resposta, continue esperando em Deus. Então, primeiro, o desejo por Deus e pela sua presença dá sentido à nossa vida. A vida só tem sentido se Deus for o sentido principal. Servi-lo, adorá-lo, honrá-lo, viver com Ele, juntinho dEle. Segundo, ter algo para se lembrar em dias de angústia e desespero ameniza a dor e fortalece a espera. Mas para isso você tem que cultivar a memória com Deus. Tem gente que não tem. Tem gente que não tem o que se lembrar. Porque não tem vida de oração. Não tem a palavra de Deus dentro do coração, porque não lê a Bíblia. Não tem momentos devocionais. Tem crente que não tem experiência com Deus. Não tem experiência nenhuma. Irmã, você já teve experiência com Deus? Não sei. O que é experiência com Deus? Não sei. Não tem nada. Não sei. Então nós precisamos cultivar momentos com Deus. O salmista tinha do que se lembrar. Nós precisamos ter do que se lembrar, do que se recordar das maravilhas que Ele já fez, da salvação que Ele operou em nós, das transformações que Ele fez e tem feito na nossa vida, se lembrar disso. E por fim, ainda que dentro de você haja muitas perguntas sem aparente resposta, continue esperando em Deus. Quero ler do verso 10 ao verso 11. Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, o meu auxílio e o meu Deus. Interessante, irmãos, ainda no verso 7, ele diz assim, um abismo chama outro abismo, ao ruído das suas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse para vocês que ele estava lá no sopé, lá no pé do monte Hermon, e esses dias atrás foi falado, sobre o monte Hermon, foi explicado, lá em cima, há gelo, há pessoas que esquiam lá em cima, a estação de esqui lá em cima. E naquela época, como hoje, o gelo derrete e ele vai descendo, ele forma cachoeiras. O Jordão hoje, o nosso presbítero Mário vai confirmar isso, o Jordão hoje é um rio pequenininho, estreito, mas ele já foi um rio muito maior. E à medida em que as águas vão descendo, vão formando cachoeiras, e quando essas cachoeiras caíam lá embaixo, formavam ondas, vagas, correntezas. E ele está dizendo aqui, que dentro dele havia tanta incerteza, tanto medo, tanta insegurança, que ele sentia como aquelas cachoeiras, como se ele estivesse embaixo daquela cachoeira, lá no pé do Monte Hermon, como se ele tivesse caído lá no meio, e todo aquele peso sobre ele, e aquele rio levando ele, enfim, ele afundando, ora para fora, ora dentro. Ele está explicando para nós o sentimento da sua alma abatida dentro dele. Mas algo muito lindo me chama a atenção. Alma, por que você se encontra abatida? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Meus queridos, por mais que dentro de nós hajam muitas perguntas sem respostas, por mais que dentro de nós haja muitas aflições, incertezas, inseguranças, talvez eu fale com pessoas que você está vivendo um dilema.
Você não sabe se avança, se retrocede, se vai para a esquerda, se vai para a direita, se compra uma bicicleta, se compra um pônei, né? Você não sabe o que faz. Hoje você fecha um olho e tudo que você fecha os teus olhos, tudo que você vê é um ponto de interrogação. Mas analisando esse salmo eu descubro uma coisa, irmãos, que esperar em Deus ainda é a melhor opção. Espere em Deus, pois você ainda o louvará. O que é esperar em Deus? Esperar em Deus é aguardar a resposta de Deus, é aguardar em silêncio aquilo que Deus vai fazer. Que eu saiba esperar não é sair correndo, que eu saiba esperar não é falar vou, fico, não. Esperar é aguardar em Deus. Aguarde. O salmista está falando para a alma dela: alma, calma, calma, alma, espera em Deus, pois é nele que você vai encontrar resposta. Vamos ficar de pé, meus queridos. Feche os seus olhos, põe a mão direita sobre o teu peito.